Quero conversar com vocês nesse dia sobre o Vale dos Ossos Secos. Eita glória, aí sim, hein? Pelo menos um pentecostal falou um aleluia aí, né? Ezequiel 37, versículo de número 1. Eu leio com você na Nova Versão Internacional, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um lugar cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. E então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. E então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos para que vivam. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. E então ele me disse: filho do homem, esses são todos os ossos, toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram, nossa esperança acabou, fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e farei-os sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. Palavra do soberano, o Senhor. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Irmão, só esse texto já dá um charamanadas, amém? Vamos orar. Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia. Queremos ouvir a tua voz. Te pedimos, Pai, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, para que com a tua sabedoria e com a tua unção, através do seu Espírito, ele possa falar ao coração do teu povo aqui nesse lugar, e também aqueles que se ajuntam conosco online. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor o conceda a tua graça, para que na pregação da tua palavra, ele o faça com sabedoria, com ousadia e unção, com simplicidade e com clareza, Senhor. Te pedimos isso juntos aqui, em o nome de Jesus, e quem crê diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida, que você sabia que ela poderia mudar a sua história? Você já esteve diante de uma oportunidade, você falava assim: cara, essa oportunidade pode mudar radicalmente a minha vida, mas talvez por causa de insegurança, por causa de medo, por causa talvez de desconfiança das suas capacidades, você viu essa possibilidade passar, essa oportunidade passar, e depois olhando para trás, vendo essa oportunidade, você se arrependeu, porque você falou assim: cara, se eu tivesse agarrado isso, se eu tivesse tomado essa oportunidade, a minha vida nunca mais seria a mesma. Não sei se você já teve essa experiência, né? Em Belo Horizonte o pessoal fala o seguinte: cavalo selado não passa duas vezes. Alguém já ouviu essa expressão?
cavalo selado não passa duas vezes. Ou seja, você tem uma oportunidade, você tem um cavalo pronto passando diante de você. Se você não montar no cavalo, ele vai passar e ele não vai passar de novo. Ou você agarra isso agora, ou você vai perder. Talvez você já tenha vivido essa experiência, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que é exatamente isso que está acontecendo com Israel nesse texto. E por que eu digo isso? Porque você precisa se lembrar que a vida que Israel vivia não era o resultado dos seus méritos, não era o resultado da sua força ou da sua capacidade. Quando Deus começou a nação de Israel, Deus começou ela através de um homem que era velho e era quase que estéril, impossibilitado, e a sua mulher era estéril. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma grande nação, só que tinha um problema: Abraão não tinha mais a capacidade de ter filhos, e a sua mulher, diz a Bíblia, que ela era estéril. Então Deus intervém na história de Abraão, e Deus dá a ele um filho nascido de uma forma sobrenatural e extraordinária. O filho de Abraão também vai se casar com uma mulher estéril, e Deus também vai interferir na vida dela, e vai dar a ela 2 filhos, Isaque e Jacó. E através de Jacó, Deus vai levantar as 12 tribos de Israel, que vão rapidamente crescer, até serem abrigadas no Egito. E passados ali 450 anos, eles agora estão numa situação de escravidão, e a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés, e com o braço estendido, o próprio braço de Deus e mão poderosa, Deus vai libertar esse povo do cativeiro do Egito, e vai conduzir eles para uma terra que emana leite e mel. Uma terra que geograficamente estava posicionada, irmãos, em um lugar que Israel poderia cumprir a missão para a qual Deus a escolheu, que era ser uma luz de Deus para as nações da terra. Esse era o sentido da terra ser uma terra que emana leite e mel, não apenas porque ela era próspera, mas porque ela viabilizava no seu território geográfico o cumprimento da missão de Israel, que era ser a luz de Deus para os povos da terra. Só que preste atenção, irmãos, quando Israel foi liberto do cativeiro e foi conduzido para a terra prometida, Israel era apenas um aglomerado de gente. Mas a intenção de Deus não era apenas que Israel fosse um aglomerado de gente, era que Israel fosse uma nação. E para que Israel fosse uma nação, ela precisava de um território e de leis que iriam reger a sua vida civil, a sua vida religiosa e a sua vida comunitária. A sua vida no que diz respeito ao relacionamento entre eles, o relacionamento civil, ou seja, nas coisas do dia a dia, e o relacionamento com as coisas de Deus. E através de Moisés, Deus faz exatamente isso. Eu não sei se vocês já pensaram assim, mas Moisés pega um aglomerado de gente de um lado do Mar Vermelho, e ele entrega uma nação do outro lado. Uma nação que possui leis para reger a sua vida civil, sua vida religiosa, sua vida familiar, a sua vida de descanso, leis que vão reger a nação como um todo, e um território para que Israel possa cumprir a sua missão de ser a luz de Deus para as nações da terra. Vocês estão comigo aqui? E gente, Deus vai transformar Israel no seu tempo na maior potência mundial. Israel vai se tornar literalmente, irmãos, no seu tempo, o que os Estados Unidos significa hoje para o restante do mundo. Israel era a grande potência mundial, a nação que influenciava diretamente nos governos das outras nações. Através de Davi, Deus leva Israel para um patamar tão alto, que os reis desejam fazer aliança com ele e o servem com os bens das nações, para que Davi possa de alguma forma beneficiá-los no seu procedimento governamental. E em Salomão o negócio ainda fica maior ainda. A Bíblia diz que a riqueza no tempo de Salomão era tão grande que a prata não tinha valor. A prata não valia nada. Era tão grande a quantidade de ouro circulando em Israel, em função do comércio, dos tratados comerciais, que a prata não tinha valor. Irmão, presta atenção, você já deve ter lido um salmo que fala assim: eu nunca vi na minha descendência o justo mendigar o pão, e nunca vi a sua descendência passar necessidade. Quantos já leram esse salmo aqui? Sabe quando ele aconteceu? No reinado de Davi e Salomão. Não havia necessitado em Israel, a justiça corria pelas ruas, a prosperidade tocava a nação, a riqueza era tão grande que a prata não valia nada. Deus transformou essa nação na maior potência mundial do seu tempo. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Ele estava cumprindo aquilo que ele havia dito.
eu vou levar vocês para ser uma luz para todas as nações da terra, no seu modo de vida, na terra que estou dando para vocês, e na sua forma de se relacionar com os povos. Todos olharão para você e reconhecerão que eu sou o verdadeiro Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas sabe o que é interessante? É que apesar de Israel estar vivendo essa vida que não é o resultado do seu esforço, apesar de Israel estar vivendo essa vida que não é o resultado do seu mérito, ela constantemente olha para as nações à sua volta e fica cobiçando o modo de vida deles. Israel tem uma vida que ela não merece, ela tem uma terra que ela não merece, ela tem uma riqueza que ela não merece, leis que regem a sua vida que eles não merecem. Eles estão em uma vida que jamais poderiam ter como resultado do seu esforço, mas constantemente ficam olhando para os povos à sua volta e dizendo o seguinte: não, a minha vida é muito boa, mas a vida dos cananeus é muito melhor. Não, a minha vida é muito boa, mas a vida dos egípcios, a vida dos egípcios é maravilhosa. A minha vida é muito boa, mas olha a vida dos sírios, olha a vida dos povos à minha volta. Irmãos, preste atenção, Israel flertava constantemente com esses outros modos de vida, e porque Israel acabava flertando, uma hora ou outra, ela saía desse lugar que Deus havia dado para ela como resultado da graça, e acabava se enveredando por esses caminhos das outras nações. Aí ela sofria, padecia, via exércitos invadindo a sua terra, aí ela se arrependia, voltava para Deus e dizia: Deus, não, nós queremos a sua vida, não queremos mais aquela outra vida. E aí Deus trazia Israel, Deus consertava Israel e fazia voltar eles viver nos caminhos de glória, nos caminhos que Ele havia preparado para eles. Mas esse flerte era constante, essa olhadinha para o lado era constante, até que chegou um tempo, irmãos, que Deus falou assim: é isso que você quer? É a vida dos babilônios que você quer? É a vida dos egípcios que você quer? É a vida dos outros povos que você quer? Então tá bom, então vai. E Deus permitiu que a Babilônia viesse e invadisse Jerusalém, invadisse o reino de Judá e levasse esse povo para o cativeiro. É como se Deus dissesse assim: não é isso que vocês sempre desejaram? Então eu vou dar para vocês aquilo que vocês tanto desejam. E Deus, irmãos, permitiu que a Babilônia viesse e levasse esse povo para o cativeiro. E presta atenção, irmãos, olha que interessante, é que agora que eles estão na terra que eles desejaram, agora que eles estão vivendo a vida que eles desejaram, do jeitinho que eles queriam, o texto bíblico diz que eles se sentem como se estivessem mortos. Eles tinham uma vida que Deus tinha dado para eles, amém? Mas agora que eles estão vivendo a vida que eles querem, eles se sentem mortos. Porque aparentemente, vocês estão comigo, gente? Aparentemente, qualquer pessoa que olhasse para Israel com olhos naturais, pensaria assim: está tudo certo, porque o povo estava casando, o povo estava se dando em casamento, eles até haviam tentado fugir do cativeiro, pedindo ajuda para os egípcios, mas Deus falou para eles: não adianta tentar fugir, vocês não queriam ficar aí? Agora vocês vão ficar, e é por 70 anos, o negócio é vocês casarem, se dão em casamento, construam casas, vai arrumar trabalho, porque vocês vão ficar aí, vocês queriam isso, agora vai, amém? É tipo assim, sabe quando o pai faz isso com o filho para corrigir ele, sim ou não? O filho fica. Eu lembro que minha mãe conta, quando ela era criança, a minha mãe tinha uma penca de banana na cozinha. E aí a minha avó falou assim: é para você comer uma banana só. Aí a minha mãe começou a chorar, espernear, porque ela queria comer 2 bananas. Aí a minha avó falou com ela: filha, você vai comer uma banana e você vai ficar satisfeita, você não precisa de 2. Se você tentar comer 2, você não vai dar conta, vai estragar. Mas ela, né, criança. Aí a minha avó quis ensinar uma lição muito importante para minha mãe. Sabe o que minha avó fez? Fez ela comer a penca de banana inteira. Você quer comer banana? Beleza, então agora você vai comer a penca de banana inteirinha. Pergunta se minha mãe gosta de ver banana. Quer nem ver. Está entendendo? Deus falou assim: não é isso que vocês queriam? Então vai, vocês vão ficar aí agora. E aparentemente quem olhasse poderia pensar: não, Israel está bem, o pessoal está casando, se dando em casamento, estão comprando casa, fazendo comércio. Mas irmãos, a visão que Deus dá para o profeta não é uma visão que se pode ter com os olhos naturais.
A visão que Deus está dando para esse profeta é uma visão espiritual. É como se Deus puxasse a cortina e falasse assim: deixa eu mostrar para você como de fato está a realidade desse povo. E quando Deus puxou a cortina para que o profeta Ezequiel visse de fato como o povo estava por dentro e não por fora, sabe como eles pareciam? Como um monte de ossos secos. Parecia que estava tudo bem, mas na verdade o sentimento do povo era um sentimento de morte. Agora que eles estavam no lugar que eles queriam, curtindo, vivendo a vida boa, o profeta olha com os olhos de Deus e vê que a experiência da nação não é uma experiência de alegria, é uma experiência de morte. Por dentro eles parecem como um monte de ossos secos. E sabe por que eles estão secos, irmãos? Porque em primeiro lugar eles perderam a presença de Deus. Por que a experiência é como se não tivesse vida? Porque em primeiro lugar, o que eles perderam de mais precioso não era a terra e não era a vida que eles tinham. O que eles perderam de mais precioso era a presença que os acompanhava. Tem alguém comigo aqui? Era a presença que caminhava com eles, era a presença que estava no meio da nação. Com a invasão da Babilônia, o templo foi destruído. E a Bíblia vai dizer para mim e para você que a sensação do povo no estado do cativeiro era: Deus nos abandonou, Deus não está com a gente. Segundo, eles perderam a vida que eles tinham, a forma de viver que Deus havia entregado para eles. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que esse povo ia para a beira do rio na Babilônia, e eles eram desafiados a cantar as canções de Sião. Mas eles diziam: como é que nós podemos cantar as canções que Deus nos deu, fora do propósito que Deus nos entregou? Não tinham mais a vida de Deus. E terceiro, não tinham mais a terra. Então o sentimento era, pela perda da presença, pela perda da vida e pela perda da terra, um sentimento de morte. E o desejo do povo agora não era de ficar mais vivendo aquela vida, era o desejo de voltar. Queremos voltar, Deus. Queremos a sua presença de volta. Nós queremos voltar, Deus. Queremos a sua vida de volta. Nós queremos voltar, Deus. Queremos a provisão que o Senhor nos deu para cumprirmos o seu propósito. Nós queremos voltar. Irmãos, será que não é exatamente isso que acontece muitas vezes com a gente? Porque eu não sei se você entende, mas a vida que eu e você temos hoje não é o resultado do nosso mérito, não é resultado do nosso esforço e da nossa capacidade. A vida que eu e você temos hoje é resultado da graça de Deus. Irmão, se você acha que a sua vida é resultado do seu mérito, você está completamente enganado. A nossa vida é um resultado da graça de Deus. Não é isso que fala Lamentações 3? O texto de Lamentações 3, 19, 21 fala assim: que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se sobre nós todas as manhãs. Agora, o que eu não sei se você sabe, é que essa palavra misericórdia no original significa mulher grávida. É como se o texto dissesse assim: Deus fica grávido de você todas as manhãs, e é por isso que você não é consumido, porque Deus cuida de você como uma mulher grávida cuida do seu filho. É que você não é consumido, a misericórdia dele se estende sobre você todos os dias. Agora, irmão, presta atenção, pode aplaudir o Senhor. Agora presta atenção, eu não estou dizendo que a misericórdia é só para o crente, não. A misericórdia é para quem é crente e para quem não é. Mesmo que você não tenha consciência disso, irmão, se não é a graça de Deus sustentando, você não tem nem condição de viver. Minha esposa está grávida da Valentina, 23 semanas, 6 meses de gravidez, outubro nasce a minha filha, aleluia. Passei um pentecoste nessa terra, meu Deus. Sabe quem provê para a Valentina todas as condições para o crescimento, para o desenvolvimento, para a alimentação? Quem provê? É a Virgínia, é a mãe. A mãe provê para a filha tudo o que é necessário para que ela possa, meu Deus, existir. A mãe provê para a criança todas as condições para que ela possa se alimentar, se desenvolver, para que ela possa crescer. Você consegue entender que é isso que a Bíblia está dizendo? Que é Deus quem provê para você as condições para que você possa existir? Que é Deus quem provê para você as condições para que você possa crescer, para que você possa se alimentar, para que você possa se desenvolver? Irmão, se Deus não cuidar de você, você não vai para lugar nenhum, meu filho. A nossa vida não é o resultado do nosso mérito, é o resultado da graça de Deus. Não é isso que Paulo diz: pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie. A vida que nós temos não é o resultado do nosso esforço, é o resultado da plena graça de Deus. Mas às vezes, vivendo nessa condição que nós nunca conseguiríamos pela força do nosso braço,
Às vezes vivendo nesse lugar, meu Deus, que Deus nos colocou, em que nós nunca conseguiríamos de repente chegar pelo nosso esforço. A gente está sempre olhando para o lado e pensando: não, minha vida é boa, mas acho que a vida daquele cara lá é melhor, viu? Eu gosto de gente assim, viu? Não, minha vida é boa, mas assim, aquele pessoal que vai para aquelas festas assim, assado, pô, meu casamento é bom, mas se eu tivesse com aquela pessoa. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Pô, eu moro nos Estados Unidos, tá aqui, tá bom, mas, irmão, você ainda não entendeu que você vive uma coisa que você não merecia e está questionando para ter a vida de outro lugar? Aí sabe o que acontece? Presta atenção, como muitos pais, não porque eles querem, mas como um meio de correção, sabe o que ele faz? Essa é a vida que você quer? Então vai. É isso aí que você quer? Não vou te obrigar a ficar não. É tipo o pai do filho pródigo. O filho pródigo chega e fala assim: pai, dá-me a porção que me cabe na tua herança. O pai não questionou, o pai não falou assim: não filho, fique em casa, por favor, eu sou mais importante do que isso. Filho, por favor, não vai. É isso que você quer? Você já é maduro o suficiente para arcar com a responsabilidade da sua escolha. É isso que você quer? Então vai. E o pai pegou metade da herança e deu para o filho. E ele foi gastar com a vida que ele achava que era a vida boa, que os amigos propunham para ele. Se divertir com as prostitutas, dançar nas festas, curtir a vida louca, usar um baseadinho. Isso não está na Bíblia, foi acréscimo meu. Nova versão atualizada Z, Zulato. Mas aí quando ele estava lá na vida, sabe o que aconteceu? Quando acabou o dinheiro, os amigos abandonaram, ficou sozinho, não tinha dinheiro para comer, veio uma grande seca sobre aquela terra, e a Bíblia diz que ele desejava, ele nem comia, ele desejava comer a comida dos porcos. Ele não comia não, ele desejava. Mas sabe o que ele fez? Ele pensou assim: cara, eu estou aqui nessa miséria, e na casa do meu pai, até os servos têm pão à vontade. Irmão, muitas vezes nós estamos assim. A gente está na vida que Deus deu, mas insatisfeito com ela, ao ponto de começar a flertar com outras propostas de vida. Ao invés de aprendermos a desfrutar da vida que Deus já nos deu, nós preferimos ficar cobiçando aquela vida que Ele não vai nos dar. E aí sabe o que acontece? Deus muitas vezes permite a gente dar um passinho nessa direção, e quando a gente dá, no começo é festa, é alegria, é curtição. Toma aí, pai. Só que depois, quando o tempo passa, você começa a perceber que a vida que você tinha antes foi embora, e que essa vida aqui, na verdade, ela é vazia, não tem sentido. E aí você começa a ter um vazio de morte como esse povo, e a sensação que você tem é a mesma do que esse povo tinha. Apesar de tudo parecer estar dando certo na sua volta, dentro de você está tudo morto. E aí você volta a dizer assim: pô, o que me falta é a presença. Pô, na verdade, sabe o que eu preciso? Eu preciso da presença de Deus de novo. Pô, na verdade, sabe o que eu preciso? Eu preciso da vida que eu tinha com Deus, e daquele lugar que eu estava ali para viver para a glória do seu nome, da provisão que Ele me dava para exaltar o seu nome. É isso que eu preciso, irmãos. Essa é a realidade de Israel. Um povo que desejou uma vida que não era para eles, e agora que tem essa vida está se sentindo morto. Só que Deus fala para esse povo: não acabou, eu posso transformar a sua história. Eu não sei se você entende, mas Deus fez o profeta enxergar tudo isso, não para condenar esse povo, mas Deus fez o profeta enxergar tudo isso para dizer para eles: eles parecem um bando de ossos secos. Pois bem, Ezequiel, eu vou colocar esses ossos de pé, eu vou colocar carne, eu vou colocar nervo, eu vou colocar pele, eu vou colocar o meu espírito, eu vou transformar esse povo em um exército para a glória do meu nome. Tem alguém comigo aqui? A pergunta é: como é que Deus muda a história desse povo? Como é que Deus começa esse processo de transformação? Em primeiro lugar, irmãos, Deus começa esse processo de transformação na história de Israel, dando uma visão real do seu estado. Fala comigo, visão real. Deus começa dando a esse povo uma visão real do seu estado. Por quê? Presta atenção.
Escuta o que eu vou te falar aqui. Deus não conversa com personagens, Deus só conversa com pessoas. Deus não conversa com personagens, Deus só conversa com pessoas. Então não adianta nós tentarmos apresentar para Deus um personagem que não existe. Ele não conversa com personagem, Ele só conversa com pessoas. Irmãos, preste atenção. A começar desse que vos fala, todos nós aqui temos uma tendência de construirmos máscaras para ignorarmos a realidade real da nossa vida. Todos nós, a começar de mim. Nós temos uma tendência de ficarmos construindo máscaras para não lidarmos com a realidade real da nossa história. Sim ou não? Sabe que é loucura? Exemplo, ontem eu postei assim na minha rede social. E aí, gente, como é que vocês estão? Como você está? Aí dei duas opções. Estou bem pra caramba. E a outra opção, estou mal, preciso de ajuda. Aí algumas pessoas clicaram nessa opção, estou mal, preciso de ajuda. Aí eu fui entrar no perfil. Mano, no perfil, o cara precisa de ajuda na praia, pô, todo bombado. Falei, mano, quem precisa de ajuda sou eu. Essa barriga de... Pô, quem precisa de ajuda sou eu, caramba. Mano, no Instagram, tá todo mundo top, voando. Mas a realidade real do cara não é essa. E presta atenção, irmãos, existem 3 tipos de máscaras que todos nós usamos. Todos nós, começar de mim. Primeira máscara que a gente usa é a máscara para enganar quem está longe. É a máscara para enganar quem não convive com a gente. Exemplo, você vem no culto, você frequenta a igreja, mas ninguém precisa saber de fato como está a sua vida. E a sua vida pode estar uma bagunça, pode estar uma confusão. Mas você chega aqui, paz do Senhor, irmão. Levanta a mão na hora do louvor, aleluia, chora, meu Deus. Volta para casa. Não vou nem dizer quem te acompanha, amém? Nós temos essa tendência. E aí as pessoas que estão perto de nós e nos conhecem, veem a gente encenando esse personagem para os outros que não nos conhecem e falam assim, mano, esse cara não é isso. Eu conheço esse cara. Alguém comigo? Exemplo, presta atenção. Gente, você pode olhar para mim aqui e pode falar assim, pô, esse menino é uma bênção. Ou talvez não. Mas quem pode dizer para você se eu sou uma bênção mesmo, é a minha esposa. Ela convive comigo todo dia. Ela pode dizer para você se eu sou uma bênção ou não. Sim ou não? É. Só que presta atenção. Quando a gente consegue ter o êxito de enganar os de longe, sabe o que a gente faz? A gente começa a usar máscara para enganar os de perto. Porque se a gente conseguiu enganar quem está longe, por que não enganar quem está perto? E a gente começa a usar máscara para enganar quem está do nosso lado. Irmão, presta atenção, eu conheço a história de um homem que viveu mais de 15 anos em adultério e tinha um casamento maravilhoso com a sua esposa. E ela nunca desconfiou do adultério dele. 2 filhos muito legais, uma família super legal, e ninguém nunca desconfiava. Ninguém, nem os pais dele, nem a esposa, nem os amigos. 1 ano antes da morte desse homem, Deus resolveu trazer tudo à tona. E aí ficou todo mundo chocado, sabe por quê? Porque ninguém imaginava que esse homem vivia essa vida. Porque quando a gente consegue enganar quem está longe, o que a gente faz? Começa a enganar quem está perto. Irmãos, esse homem é meu pai. Esse homem era o meu pai. A gente consegue enganar quem está perto. Irmão, presta atenção. Depois que a gente conseguiu enganar os de longe e os de perto, sabe o que a gente faz? A gente começa a enganar a si mesmo. E a gente começa a contar uma história para a gente que não corresponde com a realidade. E por final nós terminamos acreditando nessa história. Deus está dizendo assim para o profeta: se esse povo quer mudar de vida, eles precisam de uma realidade real da história deles. E é por isso que Deus pegou o profeta e fez ele andar no meio do vale.
fez ele caminhar lá e perceber, os ossos estavam sequíssimos, não tem nervo, não tem pele, não tem carne, não tem nada, não tem espírito, está tudo morto. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se você quer ver Deus transformar a sua vida, você precisa de uma visão real da sua história. Precisa pedir para Deus tirar as suas máscaras e deixar Ele mostrar para você a realidade do seu coração. Quer que Deus transforme a sua casa? Irmão, desculpa, você precisa deixar Deus mostrar para você qual é a realidade real. Não dá para ficar maquiando, fingindo que está tudo bem. Se você quer mudar de vida, Deus vai te mostrar como está a situação de verdade. Amém, irmãos? Uma realidade real. Ele precisa mostrar para a gente: está morto, está seco, está vendo? Olha aí, ó, olha. É a história que todo mundo conhece. Todo mundo tem um basement no coração. Sabe o que é o basement? O lugar que todo americano enfia toda a tralha que ele tem. Que vai gostar de acumular tralha nessa vida, esse povo americano, sim ou não? Meu Deus, gente. Olha, eu tenho uma coisa comigo. Vocês podem não gostar, mas a América vai ter que prestar conta para Deus no dia do juízo de tanto papel que eles gastam à toa. Sério? Porque, irmão, você já conseguiu imaginar quantas florestas são desmatadas por causa dessa quantidade de papel gasto à toa? É? Loucura. Mas todo mundo tem um lugar assim, que fica lá acumulando. E um dia, de um domingo, ele fala assim: alguém sabe onde está tal coisa? Eu sei, está onde? Lá no basement, ou na garagem, né? Que os brasileiros gostam da garagem, né? Irmão, só que para entrar na para você entrar na garagem e conseguir ter acesso àquilo que você quer, você tem que antes tirar tudo. Irmão, para Deus ter acesso ao que Ele quer da sua vida, você precisa tirar tudo que está na frente do primeiro. Tira esses trecos todos. Vai tirando. Eu lembro o ano passado, vou falar isso aqui, vou seguir em frente. Eu lembro o ano passado, eu cuidava do batismo lá da Lagoinha de Orlando. A gente tinha um banner pro dia do batismo que a gente montava. Só que aí na correria de final do ano, o pessoal desmontou os enfeites de Natal e colocaram o banner do batismo junto com os enfeites de Natal dentro de um container. Aí eu falei com o responsável: irmão, o banner do batismo está lá no container. Aonde? Lá no fundo. Irmão, vocês não estão entendendo. Teve que tirar tudo do container só para pegar o banner do batismo. Para Deus ter acesso a áreas que estão mortas no nosso coração, nós precisamos tirar tudo que impede Ele de ter esse acesso. Segundo, irmãos, nós precisamos de uma visão real, uma visão clara da realidade. Segundo, nós precisamos de uma palavra de Deus. Porque, irmão, presta atenção, as coisas só começaram a mudar quando o profeta declarou aquilo que Deus já estava declarando. Quando o profeta se levantou no meio do vale para declarar, pelo amor de Deus, a palavra que Deus tinha declarado a respeito dele e a respeito daquele povo, quando o profeta se levantou e disse: ossos secos, ouçam aquilo que o Senhor está falando, ouçam a palavra do Senhor. Irmão, até aquilo que estava morto teve que obedecer a palavra que Deus estava falando. Aquilo que vai produzir mudança na nossa história é quando Deus, irmãos, fala através de nós, ou quando nós nos permitimos sermos um canal de vida para profetizarmos aquilo que Deus está falando a respeito da nossa casa, aquilo que Deus está falando a respeito da nossa vida, aquilo que Deus está falando a respeito da nossa igreja. Você tem uma visão da realidade, mas não é para ficar falando da realidade. Você tem uma visão da realidade para profetizar sobre a realidade, aquilo que Deus está falando. Pelo amor de Deus, alguém pode dar glória a Deus aí? Fugiu, vem aqui. O fone está fugindo aqui. Cara, presta atenção, tem gente que tem uma visão da realidade, mas ele não entendeu que ele está tendo uma visão da realidade, não para falar da realidade, mas para falar do que Deus está falando. Aí ele fica falando da realidade, e fica: ah, mas está ruim, ah, mas está isso, ah, mas está aquilo. Mas Deus não te chamou para falar da realidade, Ele só deixou você ver ela, para você entender que Ele tem algo para fazer nessa realidade que você está enxergando. Ele tem uma palavra
que pode transformar essa realidade. Ele tem uma palavra que pode mudar essa história. Ele não está chamando você para falar do caos, Ele está chamando você para profetizar a vida. Ele está chamando você para declarar uma nova história sobre esse contexto de morte que você está enxergando. Seu casamento parece que está falido, e Deus já abriu seus olhos para entender isso, mas você tem que profetizar: eu serei como uma esposa verdadeira, como uma esposa falada na palavra, uma esposa que serve. Meu marido será como o Senhor, servindo lá. Meus filhos serão assim. Consegue entender, igreja? Pelo amor de Deus.